2 bilhões de dólares. Este é o valor de mercado que está emergindo diretamente do processamento de resíduos plásticos em escala global. Por que massas de materiais aparentemente sem valor são agora tratadas como fontes densas de energia? Aparentemente não é complexo entender a composição, mas na prática, essas estruturas escondem hidrocarbonetos valiosos trancados no interior de sua arquitetura polimérica. Em vez de perfurar o solo em profundidades extremas em busca de petróleo bruto, a indústria começou a explorar uma jazida artificial, situada exatamente na superfície terrestre. Pode-se notar como o equipamento gradualmente processa o que antes era descartado, transformando-o em um recurso primário para o setor energético. Mas isso é apenas o começo. A tecnologia moderna de conversão está reconfigurando a percepção sobre o lixo, tratando-o como um ativo estratégico de alta densidade. Vê-se como os polímeros são preparados para uma transição química profunda que altera sua utilidade fundamental. Polietileno, polipropileno e poliestireno são os tipos de plásticos mais eficientes para essa conversão térmica específica. Porque esses materiais específicos dominam o processo de reciclagem energética. Pedaços de sacolas plásticas, filmes de embalagem, recipientes de alimentos e tampas de garrafas possuem uma estrutura química quase idêntica à do petróleo bruto. Isso ocorre porque eles são compostos essencialmente por átomos de carbono e hidrogênio, organizados em cadeias longas. O processo está apenas ganhando velocidade. O equipamento gradualmente eleva a temperatura dentro de um reator de pirólise para romper essas ligações. À primeira vista, a fragmentação parece um processo simples, mas na prática, as cadeias poliméricas precisam ser quebradas com precisão para serem convertidas em óleo e gás. Observa-se como o material sólido se transforma em fluidos energéticos sob o efeito do calor controlado e da ausência de oxigênio. Depois fica mais complexo. Milhões de toneladas de resíduos ainda representam um desafio logístico e ambiental crítico em todo o planeta. A tecnologia atual consegue processar apenas uma fração reduzida do volume massivo de plástico que é descartado anualmente pelas populações. Nem todo polímero é quimicamente compatível com os sistemas de pirólise, o que limita a eficiência da triagem industrial. E isso ainda não é o limite. Altos investimentos de capital são exigidos para a construção e manutenção de uma planta de processamento de grande porte. A velocidade de geração de novos resíduos continua superando a capacidade técnica de tratamento e conversão das unidades industriais existentes. Mais importante ainda é o fato de que a pirólise atua nos sintomas visíveis da poluição, enquanto a causa raiz permanece na escala de produção de plásticos de uso único. Tudo só se complica. A infraestrutura industrial opera em um ciclo constante para tentar equilibrar a balança entre consumo e reaproveitamento. Pode-se notar como o fluxo de material reciclado tenta se inserir em uma matriz energética que ainda depende fortemente de fontes fósseis tradicionais. A transição para o próximo nível depende da viabilidade econômica e da integração dessas refinarias sintéticas ao sistema de distribuição de combustíveis. O combustível derivado do plástico flui para os tanques de armazenamento como um produto final refinado. Assim, o material atinge um novo estado de utilidade, pronto para a etapa seguinte de consumo industrial. O fluxo processado segue adiante pela cadeia de suprimentos, encerrando este ciclo de transformação térmica. 24 horas por dia. Esse é o ritmo constante com que o descarte plástico deixa de ser um resíduo para se tornar o ponto de partida na produção de óleo sintético. Por que este sistema é considerado mais abrangente que a reciclagem mecânica tradicional? A reciclagem convencional geralmente se limita a garrafas e recipientes específicos, mas este processo de recuperação energética aceita quase todos os tipos de polímeros existentes. A transformação começa no instante em que o material é separado após seu uso final, capturando o que antes seria destinado a aterros sanitários. No cotidiano das metrópoles, o fluxo de resíduos plásticos é alimentado por sacolas de supermercado, filmes de embalagens alimentícias e recipientes de polipropileno. Estes materiais são reunidos através de uma rede logística que inclui lixeiras de triagem seletiva,
pontos de coleta em bairros residenciais, centros comerciais e rotas municipais programadas. Pode-se notar como o volume se acumula em pontos de recepção antes da triagem primária. Mas isso é apenas o começo. Paralelamente ao fluxo doméstico, o setor industrial fornece volumes massivos e consideravelmente mais homogêneos de matéria-prima. Fábricas de embalagens, unidades de moldagem plástica e centros logísticos geram continuamente filmes de polietileno, sacos de polipropileno e sobras de produção. O equipamento gradualmente organiza esses descartes, que incluem desde produtos defeituosos até materiais de proteção de carga. Por apresentarem alta uniformidade e grandes quantidades, esses fluxos são frequentemente coletados sob contratos diretos, o que os torna ideais para linhas de processamento em escala industrial. Depois fica mais complexo. Caminhões especializados, equipados com sistemas de compactação hidráulica, realizam o transporte desses materiais a partir de suas diversas fontes. Vê-se como o mecanismo de compressão reduz o volume físico do plástico, aumentando a capacidade de carga de cada viagem e otimizando os custos logísticos operacionais. Um único veículo pode transportar dezenas de toneladas de carga, compactando milhares de sacolas e fragmentos em blocos densos de matéria-prima industrial que seguem pelas rodovias. O processo está apenas ganhando velocidade. Ao atingirem as estações de transbordo, os caminhões realizam o descarregamento de forma sequencial na área de recepção técnica. O plástico é liberado por meio de mecanismos de basculamento, esteiras transportadoras ou movimentado por empilhadeiras de alta capacidade. Pedaços de polímero se espalham pelo pátio, formando grandes pilhas de material bruto que aguardam o processamento mecânico. A poeira assenta lentamente sobre as montanhas de resíduos enquanto a preparação para a próxima etapa se inicia. O material agora repousa de forma organizada, pronto para ser introduzido na linha de transformação química. O fluxo de resíduos segue adiante pela cadeia de produção. Dezenas de toneladas de resíduos plásticos descarregados no pátio iniciam sua transformação imediata em frações puras e controladas. Por que a triagem automatizada é preferível à separação manual em larga escala? À primeira vista, o monte de material parece uma massa homogênea e caótica de polímeros mistos, mas a separação mecânica é a única forma de garantir que cada fragmento seja processado de acordo com sua composição química exata, evitando a contaminação cruzada que destruiria a qualidade do produto final. O material é depositado sobre a correia transportadora principal e avança para um sistema de limpeza preliminar de alta eficiência. Pode-se notar como ímãs industriais de grande porte capturam contaminantes metálicos, como arames de aço, tampas de metal e pequenos fragmentos mecânicos que surgem entre o plástico. Mas isso é apenas o começo. Logo em seguida, jatos de ar de alta pressão são acionados para soprar papel, papelão, poeira e outras impurezas leves para fora da linha, purificando o fluxo de matéria-prima. O equipamento gradualmente isola apenas o conteúdo polimérico para a próxima fase. Infravermelho é a tecnologia utilizada pela unidade de identificação para escanear cada peça individualmente em uma fração de segundo. O sistema detecta a assinatura química de cada objeto, com base na maneira exata como o material reflete a luz infravermelha. Depois, fica mais complexo. A máquina distingue com precisão absoluta entre polietileno, polipropileno, poliestireno, tereftalato de etileno e policloreto de vinila. Vê-se como bicos de ar comprimido de alta velocidade disparam rajadas precisas que direcionam cada peça para seu canal de triagem correspondente logo após a leitura. O processo está apenas ganhando velocidade. Simultaneamente à separação química, o sistema organiza os itens por sua morfologia física. Filmes finos e embalagens flexíveis, como sacos plásticos, são desviados para uma rota específica, enquanto plásticos rígidos, incluindo recipientes, bandejas, jarras e tampas, seguem por outra via de processamento. A separação por forma e densidade permite um controle muito mais rigoroso sobre o comportamento térmico e a estabilidade da carga de alimentação. Vê-se como a esteira desliza sem interrupções,
entregando as frações já classificadas para os silos de armazenamento temporário. Essa organização sistemática garante que a reação química posterior seja uniforme e previsível em todas as etapas seguintes. O fluxo de material segue adiante pela cadeia de produção de forma organizada e contínua. 1 tonelada. Este é o peso máximo que um único bloco compactado de resíduos plásticos pode atingir antes de seguir para a próxima etapa. Por que o material não é enviado diretamente para o processamento térmico, logo após a separação por tipo e forma? À primeira vista, o fluxo contínuo de esteiras parece suficiente para alimentar o sistema. Mas na prática, a natureza volumosa e irregular do plástico solto tornaria o carregamento do reator de pirólise um processo caótico e impossível de gerenciar com precisão técnica. Sem a compressão estruturada, a baixa densidade do material exigiria câmaras de alimentação gigantescas e ineficientes, prejudicando a estabilidade térmica de toda a operação industrial. As correntes de polímeros são transferidas para a zona de enfardamento, onde o equipamento gradualmente prepara as unidades de carga. Pode-se notar como o plástico ainda se encontra em um estado disperso, ocupando um espaço físico desproporcional ao seu peso real, o que dificulta severamente a logística interna e o manuseio. O sistema de enfardamento atua como um pulmão regulador, transformando essa massa amorfa em blocos densos com dimensões padronizadas e geometria estável. Mas isso é apenas o começo. O material flui para o interior de uma câmara de prensagem hidráulica reforçada. Vê-se como pistões de aço maciço avançam com um movimento lento e implacável, gerando uma pressão mecânica de centenas de atmosferas sobre os resíduos. Nesta etapa, não se utiliza calor externo, apenas a força bruta da hidráulica, que é suficiente para vencer a elasticidade do plástico e reduzir seu volume original a uma pequena fração do tamanho inicial. O processo está apenas ganhando velocidade. Após várias dezenas de segundos, sob compressão constante, o fardo de plástico é finalmente moldado e ejetado. Dependendo das especificações técnicas de cada planta industrial, cada um desses blocos pode pesar desde algumas centenas de quilos até mais de 1 tonelada curta. Filmes plásticos, embalagens finas e polímeros rígidos são todos amalgamados em um único corpo sólido e pesado. Depois, fica mais complexo. Pode-se notar como o uso desses fardos torna a operação de empilhadeiras consideravelmente mais rápida e segura dentro do pátio de manobras. Em vez de gerenciar milhares de fragmentos de recipientes, sacolas ou restos de embalagens dispersas, a unidade de processamento passa a operar com blocos uniformes de matéria-prima. O equipamento transporta essas unidades com facilidade, garantindo que o fluxo para o reator seja constante. Por que a precisão da massa é tão vital para o controle do sistema de pirólise? O conhecimento exato do peso de cada fardo permite que os engenheiros calibrem a entrada de energia e o tempo de reação de forma milimétrica. O processo se torna uma ciência de dados exatos, onde cada unidade de alimentação é uma variável conhecida e controlada. Transição para o próximo nível. O plástico, agora comprimido e estandardizado, funciona como a unidade fundamental de carga para todo o complexo químico. A densidade alcançada assegura que o transporte e o carregamento ocorram sem perdas ou interrupções. O material deixa a área de prensagem em uma configuração sólida, movendo-se de forma organizada para a zona de transformação térmica final, 800 a 1000 graus Fahrenheit. Esta é a faixa térmica exata que o interior do reator de pirólise atinge para iniciar a decomposição. Por que o sistema exige um isolamento tão denso e multicamadas ao redor da câmara cilíndrica? Aparentemente, manter o calor seria o único objetivo, mas na prática, qualquer oscilação térmica destruiria a uniformidade das reações químicas necessárias. O isolamento garante que a energia se concentre exclusivamente no rompimento das cadeias poliméricas, sem dissipação para o ambiente externo. Empilhadeiras transportam os blocos de plástico compactados diretamente da área de enfardamento até a boca de alimentação do sistema. O equipamento gradualmente aproxima o fardo da porta do reator, uma câmara de reação de aço com paredes espessas projetada para suportar pressões internas constantes.
Mas isso é apenas o começo. O ambiente interno deve ser mantido rigorosamente livre de oxigênio para que o material não sofra combustão, mas sim uma quebra puramente térmica. Vê-se como a porta do reator, equipada com juntas de alta temperatura e um mecanismo de travamento de segurança, abre-se por um intervalo de tempo extremamente curto. A empilhadeira empurra o bloco para o interior da estrutura de aço e o selamento ocorre de forma imediata e hermética. Esta operação é monitorada com precisão absoluta, pois a entrada de uma quantidade mínima de ar transformaria o processo de pirólise em um incêndio descontrolado. Depois, fica mais complexo. Dentro do cilindro totalmente vedado, as longas cadeias de polímeros que constituem a estrutura do plástico perdem sua integridade física sob o calor intenso. Elas começam a se fragmentar em moléculas de hidrocarbonetos muito menores, que se desprendem da massa sólida na forma de um vapor quente e denso. Pode-se notar a ausência total de chamas ou qualquer sinal de queima direta durante esta fase. O processo está apenas ganhando velocidade. O que ocorre é uma decomposição térmica análoga à destilação, mas realizada em um vácuo de oxigênio sob controle rigoroso. Porque o ritmo de alimentação dos fardos de plástico é calculado com base no volume exato da câmara e na taxa de conversão pretendida. À primeira vista, a inserção de material parece ser uma tarefa logística simples, mas na prática, o equilíbrio entre a carga e a capacidade do reator determina a estabilidade de todo o ciclo industrial. Algumas unidades de processamento operam com fluxos contínuos, inserindo um novo fardo a cada poucos minutos, enquanto outras plantas optam por ciclos de processamento em grandes lotes fechados. Sistemas automatizados e operadores coordenam o movimento para que o objetivo de manter a estabilidade térmica e a uniformidade da produção seja plenamente atingido. O equipamento desliza os fardos para dentro do calor invisível, onde a transformação molecular ocorre sem interrupções. Tudo se resume à manutenção de um ambiente controlado, onde a matéria-prima sólida se converte em gás. O material sólido desaparece gradualmente, dando lugar aos vapores que seguem para a próxima etapa do processamento. 880 a 990 libras de óleo combustível líquido são geradas a cada 1.000 kg de matéria-prima plástica seca introduzida no reator. Por que o vapor de hidrocarbonetos é extraído imediatamente do interior da câmara de reação e enviado ao sistema de resfriamento? O fluxo gasoso precisa ser processado com rapidez para evitar reações secundárias indesejadas. Através dessa extração imediata, inicia-se a condensação, onde os compostos mais pesados mudam do estado gasoso para o líquido, formando o óleo de parafina. Pode-se notar como o líquido se estabiliza como o produto principal e de maior valor econômico de toda a operação. Mas isso é apenas o começo. O equipamento gradualmente direciona o vapor leve remanescente, que não se condensou na primeira etapa, para as profundezas do sistema, onde ele se converte em gás de pirólise. À primeira vista, o descarte desse gás residual pareceria o caminho mais óbvio, mas na prática, ele é redirecionado para alimentar as chamas que aquecem o próprio reator. Vê-se como o gás retorna aos queimadores, mantendo as temperaturas operacionais e reduzindo drasticamente a dependência de fontes externas de energia. O processo está apenas ganhando velocidade. Simultaneamente, o material sólido que permanece no fundo do reator passa por uma conversão física completa, resultando em negro de fumo. 175 a 265 libras de gás combustível são recuperadas para sustentar o ciclo térmico a cada ciclo de processamento. Esse resíduo sólido rico em carbono pode ser utilizado tanto como combustível sólido quanto como matéria-prima industrial para diversas aplicações técnicas. Depois, fica mais complexo. A eficiência do sistema garante que a maior parte da energia originalmente contida no plástico seja preservada na forma de hidrocarbonetos úteis. A câmera desliza ao longo das tubulações onde o óleo e o gás circulam, evidenciando que os materiais não se tornam um fardo ambiental ou um problema de gestão de resíduos. Vê-se como a porção restante da carga inicial
se estabiliza como um resíduo sólido de alta densidade energética. Desta forma, a maior parte da energia química é recuperada com precisão técnica. O fluxo de produção conclui esta fase de transformação termoquímica, permitindo que o material siga adiante pela cadeia de aproveitamento energético. Uma segunda vida é exatamente o que começa para o óleo derivado de resíduos plásticos após o processo de recuperação de energia. Porque esse fluido não é utilizado apenas como um combustível convencional para queima imediata. Aparentemente não é complexo apenas incinerar o material, mas na prática ele se torna uma matéria-prima industrial versátil, capaz de retornar integralmente à infraestrutura das metrópoles modernas. O que antes ocupava aterros como embalagens descartadas, sacos e recipientes plásticos, agora se integra à fundação física sobre a qual a sociedade se desloca diariamente. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a reciclagem de plástico em óleo ultrapassa a simples gestão de resíduos para entrar no setor de materiais de construção em larga escala. Após a conversão do plástico no interior do reator de pirólise, o vapor resultante é condensado e separado metodicamente em diferentes frações. A fração mais pesada deste óleo derivado de polímeros apresenta um comportamento físico muito similar ao betume de petróleo convencional. O equipamento gradualmente refina e estabiliza esse composto até que ele se transforme em um ligante adequado para a produção de asfalto. Depois, fica mais complexo. Simultaneamente, o agregado de pedra passa por uma preparação rigorosa na usina de asfalto. Vê-se como britadores trituram a rocha, que em seguida é peneirada e classificada em faixas de tamanho estritamente precisas. Esses dois fluxos distintos, compostos pelo óleo de plástico reciclado e pelo agregado mineral, seguem trajetórias que estão prestes a convergir. Dos silos de armazenamento, o agregado é liberado sobre transportadores de aço e levado para o interior de um secador rotativo de proporções massivas. O processo está apenas ganhando velocidade. Dentro deste tambor rotativo, chamas diretas aquecem as pedras a temperaturas que ultrapassam 300 graus Fahrenheit. À primeira vista, o movimento parece aleatório, mas na prática, enquanto o tambor gira, o agregado tomba continuamente enquanto ventiladores de alta potência extraem cada vestígio de umidade. A secura absoluta é um parâmetro crítico para a integridade do material. Isso ocorre porque mesmo uma quantidade mínima de água impediria que o ligante derivado de plástico aderisse corretamente à superfície das pedras. Tudo só se complica. Uma vez que o agregado sai do secador, ele é elevado por transportadores verticais até uma torre de peneira vibratória de múltiplos decks. Vibrações intensas e constantes separam as pedras por sua granulometria exata. Pode-se notar como as peças grandes formam o esqueleto estrutural do asfalto, garantindo a resistência à carga. Partículas médias preenchem os espaços vazios entre as rochas maiores, enquanto o material fino atua como uma trava mecânica que consolida todo o conjunto. Assim, o material atinge o padrão técnico necessário, pronto para a etapa seguinte. Sistemas de pesagem eletrônica monitoram cada fração individual em tempo real, integrando-as de acordo com uma fórmula rigorosamente programada por computador. Por que tamanha precisão é exigida nesta fase? Aparentemente não é complexo misturar os componentes, mas na prática, qualquer variação de gramas altera a viscosidade e a durabilidade do produto final. Simultaneamente, a fração pesada do óleo derivado de plásticos reciclados passa por um pré-aquecimento que atinge entre 300 e 320 graus Fahrenheit para assegurar sua total fluidez. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o líquido flui através de tubulações isoladas termicamente em direção ao misturador, onde substituirá uma parcela do ligante de petróleo convencional. Este é o momento exato em que o resíduo plástico se transmuta em um componente funcional da engenharia rodoviária. Ambos os fluxos convergem para o misturador forçado, uma câmara de aço vedada equipada com dois eixos maciços que giram em sentidos opostos. O processo está apenas ganhando velocidade. Em um ciclo de mistura que dura entre 30 e 45 segundos, o ligante plástico aquecido reveste cada grão de agregado mineral,
preenchendo lacunas microscópicas e gerando uma mistura asfáltica homogênea. Vê-se como a temperatura é controlada de forma minuciosa para que o composto não se torne excessivamente rígido ou excessivamente fluido. Um sistema computacional central supervisiona continuamente as proporções de material, os níveis térmicos e o tempo de processamento para garantir a constância absoluta. Tudo só se complica se houver desvios térmicos. Ao concluir a mistura, o asfalto quente é descarregado em uma moega de compensação aquecida, mantida entre 275 e 300 graus Fahrenheit. O equipamento gradualmente estabiliza a mistura antes que ela se desloque para os silos de armazenamento a quente, onde pás mecânicas giram para evitar a segregação dos materiais. A partir desse ponto, caminhões basculantes especializados recebem a carga, contando com isolamento térmico total para preservar o calor interno durante o transporte. Transição para o próximo nível. No canteiro de obras, o asfalto de plástico reciclado é distribuído por pavimentadoras, moldado por réguas niveladoras e compactado por rolos compressores, seguindo exatamente o mesmo protocolo do asfalto tradicional. A diferença permanece invisível aos olhos, mas é fundamental para a integridade da estrutura. Sob a superfície de rodagem, reside a energia recuperada de resíduos plásticos, agora aprisionada nas estradas que suportam o tráfego de milhões de veículos diariamente. Esta é a transformação final da matéria-prima. O plástico, que anteriormente poluía aterros sanitários e oceanos, converte-se em parte integrante da infraestrutura permanente. O material não é incinerado nem enterrado, mas sim incorporado estruturalmente à malha viária. O processo conclui esta fase, com o fluxo de resíduos agora estabilizado sob o solo. Uma realidade clara deve ser encarada com precisão técnica imediata sobre os limites dessa conversão. Por que o processo de reciclagem de plástico em combustível não pode ser classificado como uma tecnologia perfeitamente verde? À primeira vista, a transformação parece uma solução definitiva, mas na prática ela não funciona como uma autorização para a produção ilimitada de polímeros. A operação exige um desenho de sistema rigoroso e normas de controle extremamente estritas para evitar falhas críticas de segurança ambiental. Pode-se notar como o equipamento gradualmente processa a carga sob alta temperatura. Se a pirólise não for executada dentro de parâmetros térmicos e químicos controlados, o reator passa a liberar gases tóxicos e compostos orgânicos voláteis no ar. Esses subprodutos perigosos representam uma ameaça direta tanto à integridade do ecossistema quanto à saúde humana nas proximidades das unidades industriais. Mas isso é apenas o começo. O óleo derivado do plástico exige um refino técnico profundo antes de sua aplicação final. Sem o processamento adequado para fins industriais específicos, o líquido resultante corre o risco de se tornar uma fonte secundária de poluição em vez de uma solução energética viável. O sistema de pirólise é uma ferramenta poderosa de engenharia, mas não funciona como um escudo moral para justificar o desperdício contínuo. Tudo só se complica se a tecnologia for utilizada de maneira incorreta. Nesta etapa, não termina o desafio da gestão de resíduos. O uso inadequado dessa conversão pode, involuntariamente, servir como pretexto para adiar mudanças fundamentais na forma como a sociedade produz e consome materiais sintéticos. A reciclagem de plástico em combustível não é um milagre capaz de resolver a totalidade dos problemas globais de descarte. O processo está apenas ganhando velocidade, mas possui limitações físicas claras de escala e volume. A produção de óleo via pirólise não possui capacidade técnica para substituir integralmente o petróleo bruto extraído das jazidas. Além disso, a infraestrutura atual não consegue processar o volume massivo de centenas de milhares de toneladas de plástico descartadas diariamente pela humanidade. Vê-se como a tecnologia prova um fato físico incontestável sobre a matéria-prima. O plástico não deve ser classificado apenas como um resíduo inerte e sem valor. Dentro de cada embalagem, sacola ou recipiente descartado, permanece contida uma densidade energética real, aguardando o desbloqueio químico.
O equipamento de processamento extrai esse potencial através da quebra das cadeias moleculares, revelando o valor industrial oculto no material. O processo conclui esta fase de análise técnica, demonstrando como o resíduo se converte em uma fonte de energia mensurável sob condições controladas. O fluxo da matéria segue adiante pela cadeia de transformação,